Oi, oi. William Gomes. William Gomes, por favor, aparecer aqui na mesa. Abre isso aí. Nem vi. É P. 1010. Valeu, obrigado. Platão. Não, o Platão na mesa também, pô. Deixa o Platão. Se quiser vir também, né? Eu não vou obrigar ninguém a vir, não. Cara, que mouse ruim. Aqui. Tá. Cara, pelo amor de Deus, cuidado. Deixa eu... Cara, nem sei se dá pra passar. Aí já pega a luz aí, só vai soltar pra caixinha da minha gente. Tá, Não, são essas duas aqui, ó. aonde acha? É só olhar aí, porque eu nem conheço. Essa é a figura. Isso é a tese, nós vamos de ontem para o passado, e minha para a tese. Falta só essas duas? Fala. Vamos lá. Pessoal que está fora do plenário, por favor, vamos voltar aos trabalhos. Vamos dar continuidade à programação do nosso congresso. Tá ruim. Tá ruim? O que é? Não, tá ruim de mexer nele, no mouse, por isso que eu não consegui. Deixa ela só colocar, Freitas. Vamos lá, pessoal. Principalmente quem fez destaques nas teses do eixo 1, de conjuntura, e destaques no eixo 5, que são as teses sobre organização sindical. Troca aqui comigo, só porque a Vai dar- gente já dá está certo dentro do fazer? esquema. Conjuntura. A gente vai começar pelo eixo 1, conjuntura. Vamos fazer a metodologia? Fala a metodologia. Fala a metodologia. Ah, isso aqui. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Só para poder explicar como vai funcionar a metodologia, para a gente poder dinamizar os trabalhos. Então, a gente... Vamos? Nós temos 3 tipos de destaque. De adição, né? De... Inclusão. Adição, inclusão, vamos para as palavras bonitinhas. Inclusão, supressão e modificação, não é isso? Alteração. Inclusão, supressão e alteração. Quando a gente quiser incluir alguma coisa, quando a gente quiser modificar alguma coisa que já está escrito na tese, incluir alguma coisa que não está, modificar alguma coisa que está, ou retirar alguma coisa que está na tese, ou até a própria tese. Então, quando for para retirar a tese, é supressão total. Deixa eu terminar de explicar, e aí, se ainda tiver dúvida, você pergunta ou fala. Você vai falar como comissão? Ah, tá. Não, deixa eu só terminar, porque aí, de repente, o que eu vou falar já pergunta. Cada pessoa que já inscreveu o destaque vai ter 1 minuto para apresentar o seu destaque. Se houver acordo com a pessoa que apresentou a tese, já fica automaticamente modificado. Se não houver acordo, a gente abre uma defesa a favor e uma defesa contra aquilo que está
na tese e, em seguida, se faz os pedidos de esclarecimento, se houver algum, e depois disso, votamos o destaque. Entendido, gente, a metodologia? Primeiro apresenta-se o destaque, se não houver acordo, uma defesa a favor e uma defesa contra, em seguida os esclarecimentos e depois a votação. Ok? Davi, você quer pedir esclarecimento? Um minuto, Davi. Por favor, um minuto em tela. Não, estava aqui já quando eu cheguei. Oi? Não, esse aqui é. Olha, quer que eu deixe meu computador aqui para ajudar? Por que você vai sair? Fica aí. Minha questão é a seguinte, porque tem algumas dessas teses que estão abordando questões estatutárias. E nós sabemos que esse não é um congresso estatutário, né? É um congresso político, inclusive nós da comissão esclarecemos isso, né, no começo do congresso. E como que vai ser feito, então, no caso dessas teses? Se não houver destaque de supressão em alguma dessas teses, a mesa encaminha a supressão. Ok? Encaminhamento, Manuel, 1 minuto. Não, pessoal, só em relação àquilo que a mesa colocou, eu acho que não tem que ter esclarecimentos depois da defesa. É regime de votação. É isso. Questão de esclarecimento é uma questão prevista, né, na atuação em plenário. Mas só que a gente não tem que prever isso, porque senão vai ter 20 inscrições para debater o tema. Então, apresenta o destaque, se tiver acordo com o proponente, já se define se aprova. Caso contrário, uma defesa contra, uma a favor do texto da tese e vai para a votação. Obrigada, Manuel. Todo mundo informado devidamente sobre a metodologia que a gente vai usar? Vamos começar, então, com as teses de conjuntura. Olá, pessoal. Teve destaque na tese 1, as ruas deram recado, é hora de construir a frente de mobilização popular. Apenas um destaque do Francilon, tá? Francilon, você tem 1 minuto. O papel não... Cara, não... Peraí, tá aqui, tá na hora. Os papel dele aí. Aí você me pega, né? É a 6. Tese Página 1, 6, conjuntura. tese 1. Já vou separar tudo. Você só me dá trabalho. Putz, grilo. Nem me leva para tomar cerveja. 1 minuto, Francilon. Não vou nem 1 minuto. Eu anotei aqui o destaque, primeiramente, né? Boa tarde, pessoas. Sou Francilon, da seção Sinasef Sul. Eu apresentei destaque porque tem 2 encaminhamentos, né? Concordo com a escrita da tese, com boa parte dos argumentos, só tem 2 encaminhamentos que daí não tem acordo, até porque diverge com questões que a gente colocou até mesmo nas nossas teses que escrevemos, né? Como chapa, que é eu então aponto para a supressão do N e do enclate, a realização do N e do enclate, porque a gente acha que não é o caminho. Eu acho que não é o caminho. É que eu não estou conseguindo voltar aqui. Estou conseguindo voltar. Quem escreveu a tese 1? Pessoal da tese 1, autor da tese 1. Tese 1 de conjuntura. Eu não estou conseguindo abrir aqui. Peraí. Foi você? Espera aí, João, que eu não estou tendo acesso ao... Peraí que eu tô Tá vendo ruim agora. aqui. Não, se E tem acordo com a supressão colocada pelo companheiro Francilon. Agora sim. Sim? Não? Então a gente vai abrir para a defesa. 1 minuto, 2, tá? Ok, 2 minutos, é verdade. Era o que a gente tinha combinado, 2 minutos. Vamos lá? Vai ter uma defesa de manutenção feita pelo João e uma defesa de supressão feita pelo companheiro Francilon. Com o João? Com o Francilon? Tá, beleza. Vamos, João. 2 minutos. Põe 2 minutos em tela, por favor. Bom, camaradas... Só 1 minuto, João.
Então, camaradas, boa tarde. João, Seção Litoral do Vale do Itajaí, Santa Catarina. É uma pena a gente ter que fazer esse debate, que é um debate complexo, em 2 minutos, né? Mas a defesa do Encontro Nacional da Classe Trabalhadora, ela se sustenta no cenário de dispersão que a gente vive do movimento sindical brasileiro já há alguns anos. É claro, é um debate, inclusive, que se relaciona com o debate das centrais sindicais, se filia alguma central sindical ou não. Na nossa corrente sindical, Unidade Classista, que assina essa tese, a nossa defesa parte do pressuposto que nós precisamos dialogar, sim, com outras categorias. A unidade é o centro da nossa defesa nessa tese, a unidade dos trabalhadores a partir das suas entidades sindicais. Porém, a gente precisa se reunir, precisa se encontrar enquanto classe, e por isso a defesa de um Encontro Nacional da Classe Trabalhadora, para que em conjunto com outras categorias a gente consiga apontar saídas conjuntas e unitárias, e não só adesões, como aí nós vimos algumas teses propondo, adesões a críticas, né? Sem considerar o histórico e principalmente o momento da conjuntura em que a gente vive. Se a gente erra nesse momento, a gente erra também para o futuro. A defesa do Encontro Nacional de Educação, ela parte do pressuposto da nossa necessidade do campo educacional. Então, o enclate do campo das entidades sindicais da classe trabalhadora, o N, a partir das entidades da educação brasileira, né? Hoje nós não temos um espaço paralelo aos espaços institucionais do governo, como é o Fórum Nacional de Educação, como é o Conselho Nacional de Educação, para a gente, enquanto classe, se articular e projetar os nossos projetos de educação e juntos, em conjunto, disputá-los na sociedade. A gente entende que o N, com todas as limitações que hoje estão postas... Obrigado, João. Manuel, 2 minutos. Microfone, por favor. Alô. Boa tarde, companheiros e companheiras. Um grande abraço, João, companheiro, né, que dividiu comigo políticas educacionais e culturais na gestão passada, e um grande amigo, além de tudo. E tem divergência com relação a isso, tá? Eu penso que hoje chamar o enclate não tem condições para isso. Alguns vão ir, outros não vão ir. Nós não vamos conseguir fazer um encontro que reúna toda a classe trabalhadora. Não tem condições para isso acontecer agora. Existe posicionamento político de alguns movimentos sociais, de alguns partidos políticos, que querem usar o enclate para crescer. E eu acho que o Sinasef não deve entrar nessa. Sendo bem sincero aqui. Essa necessidade de unificar a classe trabalhadora, eu também acho que é importante. Mas não estão dando as condições para nós, a partir do Sinasef, chamar esse enclate. Não vai ser de hoje para amanhã, nem no ano que vem. A outra questão, pessoal, do N. Nós temos que voltar para o Fórum Nacional de Educação. Por que a gente saiu do Fórum Nacional de Educação? Porque teve uma definição lá que os 10% da educação que a gente define incluía dinheiro para a iniciativa privada. Isso mudou nas CONAPs, nas Conferências Nacionais Populares de Educação, que ocorreram depois do Fórum ter sido desvirtuado na sua composição. Hoje o Fórum Nacional de Educação defende as pautas que nós defendemos aqui. Nós temos que voltar para o Fórum Nacional de Educação. Nós não estamos participando de discussões importantes da educação do nosso país por estarmos de fora. E hoje o N não reúne, o CONEDEP, que organiza o N, não reúne quase ninguém. Está só o Andes e pequenas corporações que vão para lá querer que a gente financie um encontro nacional que tem etapas estaduais e municipais e que vai ter que bancar somos nós para o crescimento de política de algumas correntes específicas. Nós não podemos ser usados para isso, não. Não, tem os dois. Obrigado, Manuel. Ô, Francilon, só para informar aqui, esclarecer a mesa, você colocou a supressão... N e enclate, os dois. Tá, o N e enclate, os dois. Encaminhamento. Que vote separado. Encontro enclate e N. Beleza. Pessoal, vamos votar primeiro o enclate e depois a gente vota o N, tá bom? Então vai ser assim a votação. Os favoráveis pela manutenção do encaminhamento, tá? Da tese
da primeira tese, né, de conjuntura, ou seja, por um Encontro Nacional da Classe Trabalhadora, ENCLAT, manutenção desse encaminhamento. Os que forem favoráveis vão votar um, e os que forem contrários a esse encaminhamento de manutenção do ENCLAT, vota 2. Entenderam ou não? Os favoráveis votam a proposta 1 de manutenção do ENCLAT, que é o encaminhamento, e os contrários votam a proposta 2. Tranquilo? Vamos lá, os favoráveis pela manutenção do ENCLAT. Um minuto, por favor, de tempo para pedido de esclarecimento. Vou dar uma briga até com o João. As pessoas estão perguntando o que é ENCLAT. E aí, por que sigla em inglês? Não é sigla em inglês. E aí, se eu não me engano, Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. É isso, não é uma sigla em inglês, é uma sigla para Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. E o N é Encontro Nacional de Educação. Isso. Todo mundo devidamente informado. ENCLAT, Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. N, Encontro Nacional de Educação. Ok? Então, a proposta 1, os favoráveis pela manutenção do encaminhamento, tá, do ENCLAT. E a proposta 2, os contrários, né, a supressão. Manutenção, proposta 1 vai ser a manutenção do encaminhamento, proposta 2, a supressão. Fica melhor assim? Proposta 1, manutenção do texto, tá, do Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. Proposta 2, supressão desse encaminhamento. Está claro? Regime de votação. Proposta 1, pela manutenção do encaminhamento, por favor, levantar os crachás, apenas os delegados, delegadas. Somente crachá vermelho, e a gente acho que vamos precisar de ajuda para contar. Vamos precisar de contar. Alguém poderia contar? Vamos tentar por contraste, Aí a gente vê. Beleza. Proposta 2, pela supressão do encaminhamento. Proposta 2, passou. Vamos lá? Pessoal, vamos lá. Pode baixar os crachás. Abstenções? Alguma declaração de voto? Pode baixar. Eu vi a proposta 2. Pessoal, aqui pela mesa a proposta 2, tá? Pela supressão do encaminhamento. Segunda proposta. Vamos lá, segunda proposta. Só para facilitar o entendimento, fala manutenção do texto original da tese e supressão. A proposta 1 vai ser pela manutenção do texto de encaminhamento da tese 1, tá? Pela construção do Encontro Nacional de Educação. Proposta 2, pela supressão do encaminhamento. Tranquilo? Regime de votação. Os favoráveis pela manutenção do encaminhamento, por favor, levantar o crachá. É a manutenção do encaminhamento, porque é encaminhamento do Encontro Nacional de Educação. É a manutenção. É porque é um encaminhamento, manutenção do encaminhamento. Isso eu acho que a gente vai precisar contar. Tá. Pessoal, baixa. Pela supressão do encaminhamento, da construção do Encontro Nacional de Educação, pela supressão. Eu acho que vai ter que contar. Não, Peraí. deu a proposta 1. Por contraste, deu a proposta 1. Só um minuto, pessoal. Proposta 1, pela manutenção. Pessoal, Mas a gente pode pedir seguindo pra a mesa aqui, ó. Vamos fazer a votação de novo. Tranquilo? Só para a gente tirar a dúvida. Proposta 1, pela manutenção da construção do N, por favor, levantar o crachá. Boa. Vamos. Em processo de votação, gente, manutenção do texto como apresentado na tese. Beleza, pode baixar os crachás. Pela supressão da construção do encontro. Abstenções? Alguma declaração de voto?
Proposta 1, tá, pessoal? Passou. Pela manutenção da construção do N. Você lê aí o próximo? Próximo, tese 2, página 16. Combate à reforma administrativa, risco à estabilidade e à qualidade do serviço público. Destaque, Francilon prepara Freitas. Já dá os papéis tudo para ele. Já fica com seus papéis todos. Voltei. Rapidinho esse. Até já tinha falado ali para os companheiros e companheiras que... Não, só um pouquinho. Não, é um minuto. Não, tu quer ter? Mas não vai um minuto. A gente só acha que tem que alterar, porque tá a PEC 32 de 2022 e agora ela já é a PEC 38 de 2025, né? Então é só alterar no texto e no título, é só ajustar isso. Tem acordo? O pessoal tem acordo. Freitas, 1 minuto. Pessoal, nos últimos dias, só uma postagem que a gente teve, além das muitas postagens e as campanhas que a gente fez, uma campanha que, por exemplo, a gente começou lá na Paraíba com o Sintef-PB, campanha de outdoors, que inclusive levou um processo de judicialização contra o sindicato e um dos nossos companheiros. Essa campanha conseguiu furar a bolha e a gente conseguiu ser pautado no Jornal o Globo, no Metrópolis, na grande mídia burguesa e conservadora. Numa clara demonstração de que é possível em fazer o enfrentamento ao capital e fazer o enfrentamento ao centrão e à extrema-direita. Agora nós estamos intensificando esse processo e, para ter ideia, e eu quero parabenizar a equipe de comunicação nacional aqui, desde as secretárias e também jornalista e designer, mas a nossa postagem de convocação para o dia 14 teve mais de 100 mil visualizações. Dessas 100 mil, 90%... É 1 minuto para destaque. Você ainda não apresentou o seu... Nós estamos usando a mesma regra para todo mundo, Freitas. A gente precisa seguir, porque a gente é DN, a gente tem que dar exemplo. Não dá, companheiro. A gente usou essa regra para todo mundo até agora. Não dá para a gente fazer isso. Sinto muito. Só, a gente não viu, não teve o destaque, né, de alteração, supressão e inclusão. O pessoal teve acordo ali para trocar, né, PEC 38. Beleza, tese 2. A tese 4 é a página 22, põe rosas, tese de conjuntura nacional. Destaque do Francilon, que é o destaque... Vai lá. Tese 4. 1 minuto, Francilon. Hoje eu sou chato. 1 minuto, vamos lá. Não, só para dialogar. É somente com um dos encaminhamentos ali, que ele fala na questão, ela utiliza o termo reposicionar, né, a posição do Sinasef referente à atuação com movimentos sindicais e sociais e em questão ao Fonasef. Eu acredito que a gente tem que... Eu proponho a alteração do reposicionar para fortalecer. Porque eu acho que, se a gente parte do pressuposto que a gente tem que reposicionar, é que a gente está mal posicionado. Eu acho que não tem tanto problema no posicionamento do Sinasef, referente ao Fonasef e a nossa articulação com os movimentos sociais. A gente só acha que a gente tem que fortalecer esses laços que a gente tem, e principalmente com o Fonasef, porque a gente já faz parte do fórum, né? Eu acho que aí é o caminho para a unificação da classe trabalhadora. O Francilon, é só alteração, em vez de reposicionar... em vez de reposicionar, trocar por fortalecer. Fortalecer. Michel. Tem acordo, Michel? Ou não?
É só uma alteração. A palavra reposicionar é algo que a gente faz o sentido de que, de fato, o Sinasef perdeu o espaço dentro do Fonasef, né? Por N motivos, não vamos abrir aqui a discussão, mas a gente considera a palavra, como é que é? Fortalecer. A gente abre mão para ter uma unidade. Obrigado, Michel. Então, alteração. Em vez de reposicionar, troca por fortalecer. Não, mas não tem acordo, né? Então... Tem acordo, ele disse que tem acordo. Tem acordo? pela Então tá unidade. bom. Então, ok. Desculpa, eu que entendi Tem errado, acordo, desculpa. tese 4. Francilon já tem que ficar aqui, Francilon. Tese 6, página 37. Nossas tarefas para 2026. Francilon, 1 minuto. Aí tu já fica aí, porque a 8 também é Francilon. Ai, não, peraí. Novamente, acordo com a maior parte da tese. Daí só queria para os proponentes, né, e as proponentes trazer uma reflexão. A gente acha que no momento que a gente bota um limite de tempo, a gente engessa. Ali cita segunda quinzena de abril, até o final de junho. A gente até propõe assim, que mudasse para que fosse o quanto antes possível, porque quer tratar de questões de carreira e questões de políticas educacionais, que por se tratar de um ano eleitoral, o ano de 2026, a gente precisa dessas definições o quanto antes possível. E acredito que junho é muito tarde, até porque a gente tem pouco tempo. Então, isso é missão para a gente fazer em fevereiro, no máximo março, para a gente ter as nossas pautas, que daí sim poder reivindicar junto a todas as candidaturas, né, as principais. Tá? É isso. Qual o número do encaminhamento, Francilon, aqui na tese? Qual o número? Estou procurando aqui. Em todos que falam em limite, a gente colocar o quanto antes possível. Tá, entendeu? William. Não tem total acordo, até porque hoje na apresentação o Elton John fez inclusive uma reformulação da tese. A gente tinha uma leitura de preparar a construção da campanha salarial, inclusive de 2026 para 2027. Só que para nós não tem mais lógica nenhuma pensar nessa campanha salarial na medida em que nós temos que fazer um enfrentamento imediato em construção e sair inclusive com indicativo de greve. Então, eu acho que, falando em nome dos companheiros do SPL, temos um total acordo, inclusive, de não estar discutindo esse calendário e estar apresentando para imediata a reflexão da construção da greve, saindo com o indicativo desse Congresso. Só reafirmar essa posição. Muito obrigado, William. Tá bom, estão entrando no consenso aí. Vamos lá, tese 8, Francilon, fica aí, querido. Tese 8, página 49. Quem nos representa somos nós. Voltei. Até bem lembrado. Só um minuto, Francilon. Tem uma questão de ordem, não sei. Retoma o tempo só, por favor. Vai lá. Boa tarde, voltei. Até bem lembrado pela companheirada. O que eu estou apresentando aqui é porque a gente sempre faz antes de vir para o Congresso, a gente faz uma discussão com toda a nossa delegação das teses. Então, isso é algo que foi discutido entre nós e é um posicionamento coletivo. Eu só sou o chato que está apresentando. Gente, assim, com todo o respeito ao Felipe, a gente concorda com boa parte da tese, mas na parte dos encaminhamentos a gente não tem acordo. Porque engessa muito, prevê uma paridade para aposentados em diversas pastas da direção nacional. Se trata de uma tese estatutária que não é para esse Congresso. Eu acho que a gente tem que discutir, sim, a cada vez uma presença maior dos aposentados e aposentadas nas nossas atividades, mas a gente não precisa... Acho que às vezes a gente está querendo nacionalizar algumas questões que são disputas locais. Então, eu acho que a gente acha que não cabe aqui a tese. Obrigada, Francilon. Então, você fez... o destaque é de supressão total da tese, ok? Tem a Andréia Ioca, que também tem destaque, pode vir apresentar. 1 minuto. Não precisava nem fazer o destaque. A gente poderia levar. Não, tudo bem. Se fizermos, eu posso. Prepara a Fernanda Rosá, que é a terceira pessoa que tem destaque nessa tese.
Pode? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a Andréia, da seção Sinasef Mato Grosso, e vai muito ao encontro do que os colegas também do IFSU colocaram, de que a gente entende, sim, a importância dos aposentados e aposentadas estarem conosco na luta, até porque a gente espera se aposentar um dia, mas da forma como está escrita essa tese, ela engessa, né? Principalmente quando coloca aí pastas e tudo mais com determinações, então ela engessa essas questões. E concordamos também de que é necessário fazer esse diálogo nacionalmente, mas que isso não é uma questão política tão somente, sim estatutária. Então é nesse mesmo sentido. Obrigada. Muito obrigado, Andréia. Fernanda Rosar, 1 minuto. Boa tarde. Bom, no mesmo sentido que a colega acabou de colocar, eu entendo essa tese como sendo estatutária também, porque ela justamente engessa, põe que tem pasta, que deve ter indicação. O Felipe me procurou antes, disse que fez algumas alterações na tese, mas do jeito que ela foi escrita, publicada, é estatutária. Então, não deve ser votada aqui. Tem que... Pessoal, então, os destaques... Pois não? Questão de ordem precede, tá, pessoal? Vamos lá, William. 1 minuto, questão de ordem. Era de William? Não, ele só vai dizer que não precisa nem votar, porque é estatutário, não tem nem que votar. A gente é só acatar. Pessoal, a tese foi apresentada, os destaques foram feitos, não quis interromper o momento, só que nós estamos num congresso que não tem deliberação estatutária. E, portanto, não tem como a gente deliberar isso aqui. Porque o último Consinasef não eleitoral estabeleceu que qualquer alteração estatutária aconteceria de 4 em 4 anos. Nós não completamos os 4 anos. E como a tese fala de cargo, de pastas, não há a menor condição de votar. A ideia está lançada, não é desrespeitar o encontro de assuntos de aposentadoria, a ideia está lançada, todo mundo ouviu. Quando houver um congresso estatutário, os companheiros vão poder apresentar sua tese de alteração. Mas votar hoje contra ou a favor a supressão significa, se aprovar, isso está mantido. E aí, a gente desrespeita o congresso anterior que deliberou que seria assim no estatuto? Então, não podemos votar, por isso que eu estou trazendo a questão de ordem muito respeitosamente. Obrigada, William. Felipe? Você tem 1 minuto, Felipe. A companheira Fernanda e os companheiros, e o William também tem razão, mas não em toda a tese. Nós sabemos que em alguns momentos da tese terá que ter uma aprovação e ser colocada no estatuto somente numa plenária, num congresso estatuinte. Mas se vocês lerem, tem coisas que não precisam estar no estatuto. Por exemplo, a direção nacional, como está na tese, a direção nacional impulsionar dentro do FONASEF a criação de uma comissão de aposentadas e aposentados. Então, na tese, a gente vendo a tese, William, vê se concorda. A gente vê na tese, essa aqui é a estatuinte, vai para o Congresso Estatuinte. Esse Congresso orienta aquela vapa do Congresso, para garantir, quando chegar no Congresso Estatuinte, ela possa ser discutida. Por exemplo, outra questão que está aqui, está colocada, né? Que nas plenárias possa vir... É uma conciliação. Obrigada, companheiro. Felipe, eu não posso deixar você fazer isso. Eu acabei de falar para o coordenador geral que não podia. Ô, meu amor. Sim, mas você tinha 1 minuto. Eu preciso usar a mesma regra para você e para todo mundo. Então é o seguinte, eu estou propondo o seguinte, o que for estatutário, Ok. Felipe, vamos lá. Ok. Já entendemos. Já entendemos. Obrigada, Felipe. Bom, por uma questão de
ordem estatutária, pesquisa aí, querido. Tudo aquilo nessa tese que diz respeito à alteração de estatuto está automaticamente retirada. Mas, ainda assim, a gente tem uma proposta de supressão total da tese. Então, independente da questão de ordem, independente da proposta do Felipe, a gente tem um encaminhamento de supressão total da tese que a gente precisa encaminhar à votação, Felipe. Tá bem? Então, para que... Você já está falando, Felipe, calma. A gente tem as regras que foram colocadas pela mesa. Se a gente não cumpre essas regras, a gente não avança, querido. Eu preciso que o senhor respeite a mesa e espere a gente encaminhar. Eu preciso que o senhor respeite a mesa e espere a gente encaminhar. Por favor. Bom, gente, nós temos um destaque de supressão total da tese, que foi apresentado e que não tem acordo, obviamente, entre o autor da tese e o autor do destaque. A gente precisa votar esse destaque, independente daquilo que já está determinado pela questão de ordem, que é que não tem nada de estatutário. Então, vamos votar o acordo para a gente poder desembrulhar isso, William, facilita, né? Estamos tentando seguir o negócio da melhor maneira possível. Então, 1 minuto para a defesa da tese, 2 minutos para a defesa da supressão e 2 minutos para a defesa da manutenção da tese. Depois a gente entra em regime de votação. Tudo bem, gente? Obrigado. Todos estão devidamente informados. Então, 2 minutos. Marca o tempo para a gente, por favor. Vocês que fizeram o destaque, começam, por favor. Depois ele que vai defender a tese, faz a defesa dele. Eu sei. Posso começar? Então, pessoal, Felipe, como eu disse, todo o respeito à tua pessoa e à tua militância, mas até uma discussão que a gente teve no nosso grupo de discussão de teses é que não é somente o fato de ser estatutária. Se a gente estivesse agora num congresso estatutário, definindo aqueles encaminhamentos da forma como está, que engessam muito, né, a distribuição de cargos, por exemplo, na direção nacional, a gente cada vez está engessando mais. Eu acho que a gente acaba criando um problema, eu acho, né, nossa posição é que é um problema muito grande de engessamento, até porque leva a discussão também para as sessões, e então a gente, mesmo que fosse estatutária, a gente optaria pela supressão, sim, porque a gente acredita que é inviabilizante. Só para deixar claro, tá, Felipe? Nós do IFSU, nós temos uma aposentada na direção nacional da nossa chapa Tente Forte. Nós colocamos aposentados e aposentadas normalmente nas gestões a partir das nossas indicações. A questão é, concordando com o Francilon, que isso engessa demais. E eu acho que está se criando uma lógica de aposentado separado do resto. É contra essa lógica que nós estamos trabalhando. Por isso, a intenção é de supressão total, porque no momento anterior, Felipe, na tese anterior, que a gente decidiu por retirar a parte que era estatutária, porque era um congresso que não era estatuinte, depois ela foi citada durante 2 anos sem parar, dizendo que era uma tese aprovada. Se a gente aprovar essa tese, vai ficar esse discurso de que a lógica está aprovada. E a lógica não está aprovada. Nós somos contra essa lógica de apartar os aposentados na vida do sindicato. Não significa de maneira nenhuma menosprezá-los. Como eu disse, na nossa chapa nós somos 2 pessoas na direção nacional e uma é... Obrigada, companheiro Felipe. 2 minutos. Bom, eu concordo que, na tese, todos os parágrafos, todas as propostas que necessitam passar por um congresso estatuinte
sejam remetidas lá para o Congresso. Não aprovadas, não, para ser discutida, apresentada no próximo Consinasef. Tá certo? Todas elas vão para lá para ser discutida. Mas se vocês lerem a tese, vocês verão que tem algumas iniciativas que não precisam estar no Estatuto. Que a direção nacional, lá no FONASEF, cria a Comissão Nacional de Aposentados e Aposentados. Dá para encaminhar. Então, aqueles pontos da tese que não são estatutários, eu me disponho, se permitirem, colocar no plano de lutas, que vai ser aprovado no domingo. Por exemplo, que se cria a comissão dentro do FONASEF. A gente aprova no plano de luta e a direção encaminha lá no FONASEF, que é o fórum que representa o conjunto dos servidores públicos federais. Tá certo? O restante a gente deixa para discutir em um congresso estatuinte. Mas a parte que não é do estatuto, a gente encaminha no plano de lutas. Vou fazer dessa maneira, tirar da própria tese o que dá para encaixar no plano de lutas, e nós vamos, se aprovado, né, no domingo, a gente sairá daqui com questões que é possível encaminhar até o Congresso Estatuinte. Não sei se eu me fiz esclarecer, mas é nesse sentido. Ok? Então, a tese vai ser remetida para ser discutida lá no Estatuinte, e as questões que a gente pode encaminhar sem precisar do Estatuto, a gente bota no plano de lutas, se for aprovado, né? Apresenta no plano de lutas, se for aprovado, a gente encaminha. Mas não para engessar o movimento. E se vocês lerem a tese, nós usamos o verbo... Conclui, companheiro. Obrigada, Felipe. Obrigada, Felipe. Obrigada, companheiro. Gente, só para a gente encaminhar a votação devidamente, lembrando que a mesa já acatou a questão de ordem de que todas as questões estatutárias estão automaticamente retiradas da tese. O que a gente vai votar ou não é se mantém o restante do texto da tese ou se suprime o restante do texto da tese. Um minuto, marca um minuto para o esclarecimento. Esclarecimento. Não, é que o Felipe disse que está retirando a tese. Está retirando a tese. Ele vai apresentar algumas questões do plano de lutas. Lá a gente discute. Então. Ótimo, muito obrigada, Felipe. Eu não ouvi isso. Obrigada, Manuel, por ter lembrado, destacado isso, porque eu não ouvi aqui na mesa. Muito obrigada. E obrigada, Felipe. Apresenta aqueles pontos que não têm a questão estatutária como encaminhamento no final. Muito obrigada, gente. Beleza. Tá sendo um bom Consinasef, hein? Vamos lá, já iniciou bem. Tese 13, pessoal. A tese 13, página 78. Tese 13, página 78. Tese sobre conjuntura da corrente proletária na educação. Teve um destaque da companheira Luciana Loponte, do IFSU. Um minuto. Boa tarde, pessoal. Eu sou do coletivo do IFSU, do Sinasef, e nós trazemos aqui que, em relação à tese 13, nós temos acordo com os tópicos ali de apresentação da ideia geral, no que se refere às opressões, né, que vivemos com os grupos citados, e com as conclusões também, né, que constam da tese. Porém, nas propostas consta erguer uma frente ampla, anti-imperialista e por uma posição revolucionária ao governo Lula-Alckmin. Então, nesse sentido, a gente entende que nessa posição revolucionária ao governo, ainda que tenhamos acordo aí com algumas questões apontadas na tese, está desconsiderando, né, o diálogo estabelecido com esse governo. Então, ela é uma tese que nos, né, demonstra trazer um aspecto assim do fora tudo, né, sem o diálogo. Então, nesse sentido... Luciana, só para a gente entender, é a supressão... 2 pontos, quais são? Porque a gente não está conseguindo entender bem, pessoal, quem está na mesa, tá? Porque tem
barulho que vem daí, o microfone, o som que está saindo no microfone não está tão legal para quem está aqui na mesa. Por isso que a gente está pedindo só para ela repetir. Abra o microfone, por favor. Então, nas propostas, a supressão desses 2 pontos ali, de erguer uma frente ampla anti-imperialista e por uma oposição revolucionária ao governo Lula-Alckmin. Muito obrigado. A proposta é de supressão, tá? Dos 2 pontos, pessoal. Erguer uma poderosa frente única anti-imperialista para pôr fim às guerras de dominação, pelo direito à autodeterminação e soberania nacional. Segundo ponto de supressão, também colocado aqui pela companheira, é por uma posição revolucionária ao governo Lula-Alckmin, contra o avanço da ultradireita, lutar no campo da independência de classe, mobilizando os oprimidos com o método da ação direta das massas e aplicando o princípio da democracia. Ela fez, não, teve o destaque, Lobão, 2 pontos. Vamos. Então, pessoal, quem é o autor da tese? Ou autora? Verônica. Oi? Tá, não, mas eu tenho que perguntar se a companheira quer fazer a defesa pela supressão. Ela fez, só apresentou o destaque e a gente está seguindo a metodologia. Defesa de manutenção, defesa de supressão, tá? Você vai fazer a defesa da manutenção? Ah, tá. Defesa da supressão, vamos lá, 2 minutos. Pessoal, vamos fazer ponto a ponto, como a gente fez lá atrás, tá? Primeiro é a defesa da supressão do primeiro ponto. Já abriu, para não entrar num acordo, eu não vou mexer na tese dela, ela não está aqui. Não tem destaque para isso, a mesa não pode sem destaque. Vamos lá, 2 minutos, Francilon, é para, ó, a ideia de Francilon, antes de começar, supressão do primeiro ponto. Somente um ponto. Francilon, só um minuto, é o primeiro ponto, tá? Supressão, erguer uma poderosa frente única, aí depois a gente vai fazer a defesa também, são 2 pontos. Não, a supressão total, Antonildo, porque a ideia fazer dos dois já. Destaque era tentar uma unificação, entendeu? A tese toda? Toda. Ah, tá. Porque, gente, assim, ó, a gente tem que ficar muito preocupado por causa que a gente seria quase um fora todos 2.0 e a gente sabe o erro que foi isso anteriormente. Então, por isso, como não teve a unificação, a gente aponta sim pela supressão da tese toda, porque era tentar uma conciliação, não ocorreu, vamos suprimir tudo. Ou não. Ainda tem tempo. Quem ia defender com o Francilon? Precisa não? Vai lá, corre, tem 1 minuto e 15. Não, pessoal, assim, ó, só aproveitando o tempo, a gente achou a tese como um todo, o viés dela equivocado do ponto de vista político. A gente tentou fazer uma mediação para aproveitar, né, aquilo que a gente considerava razoável. Como não foi possível essa unificação, eu acho que o melhor é a gente ter uma visão clara do sindicato sobre o que a gente quer, né? Então, eu acho que esse tom de querer entender que o governo Lula é igual ao governo anterior, ou que é um governo que não está em disputa, nós não concordamos com isso. Nós vemos todas as crises que tem, as contradições que tem, mas nós não vamos jogar lenha na fogueira do fascismo, não. Não é função do sindicato jogar lenha na fogueira do fascismo. Companheiros e companheiras, eu vou pedir mais uma vez pelo respeito às pessoas neurodivergentes que a gente tem na nossa plateia, que a gente evite ao máximo possível se manifestar através de gritos e fora do microfone, porque isso atrapalha a participação daqueles nossos companheiros e companheiras neurodivergentes. Então, peço a compreensão de todas e de todos, por favor. Vamos lá? Pessoal, proposta 1 vai ser pela manutenção da tese.
Proposta 2, supressão total da tese. Tranquilo? Regime de votação. Os favoráveis pela manutenção da tese, por favor, levantar o crachá. Obrigado. Pessoal em cima já está em regime de votação, vocês estão cientes? Ok, obrigada. Proposta 2, pela supressão total da tese, por favor, levantar o crachá. Pode baixar. Abstenções? Alguma declaração do voto? Não. Aprovada a supressão total da tese. Por favor. Não tem ainda declaração de voto, não. Só vai. Se você quiser declarar aqui, que diga. Mas tem que perguntar. Vamos lá, pessoal. Segue o baile. Segue o baile. Tese 15. Tese 15, página 92. Primeiro como tragédia, depois como farsa, por fim como deboche. É hora de romper esse ciclo. Destaque da companheira Luciana Loponte e Fissu. 1 minuto, companheira. Pessoal, sobre essa tese, também na ideia geral, na conclusão que ela apresenta, né, nós temos acordo, porém, na proposta, né, traz aqui, a tese apresenta demoradamente elementos de um programa que este sindicato deveria aprovar e defender. Defender de verdade, não engavetar como tantas outras resoluções. Então, e segue, né? Então, tem outras questões aqui apontadas que desconsideram, né, o trabalho desse sindicato, né, as nossas lutas e as nossas conquistas. Então, nós trazemos aqui também, né, uma proposta de supressão da tese. Muito obrigado, companheira. Então, apresentado aqui o destaque de supressão da tese 15, tá? Vê de quem é a tese, aí a gente vai abrir defesa de manutenção e defesa de supressão total da tese. Assinam a tese Ayana, Sinasef Ifes, Bruno Basílio, Sinasef Ifes e Patrícia Andrade, tá? Você vai fazer a defesa de 2 minutos, manutenção da tese. Imaginei, né, que pudesse vir essa proposta de supressão. Só um minutinho, por favor. Deixa ele só colocar o tempo. Mas eu queria reivindicar o conteúdo da tese, né? Fiz a defesa dela aqui, porque acho que, né, é uma necessidade nossa, de fato, dialogar com um sentimento mais concreto da classe trabalhadora, né? E o que está posto aí nos encaminhamentos, principalmente, é a luta contra a escala 6x1, que, de fato, né, eu participei do plebiscito, e essa é uma tese que entra na classe trabalhadora, é que esse sindicato, né, de fato, coloque, né, no seu cotidiano a luta pelo fim, né, do genocídio do povo negro. É o que está posto aí no final da tese, quando pede o fim da polícia militar, né, e todas as formas, né, de repressão sobre a classe trabalhadora. O que a gente coloca aí é a necessidade de ter uma política que reduza o preço dos alimentos, porque isso pesa no bolso da classe trabalhadora, dos aluguéis. São essas questões que estão colocadas, né, e reafirmo que são questões que a esquerda não pode abrir mão disso. Esse é um programa que garante as necessidades concretas da classe trabalhadora. E não, né, muitas vezes, a gente ficar nessa falsa polarização, né, muito já debatida aqui. Ou é a conciliação de classes ou é o fascismo. E a classe trabalhadora, de fato, quando é que a gente assume a defesa daquilo, né, como foi colocado já anteriormente, que mantém a classe trabalhadora viva? Porque o que o capitalismo tem apontado para a gente, além da destruição do próprio sistema, é a nossa destruição, quando o agronegócio está aí, né, arrancando vidas, né, do nosso povo, quando a polícia está matando. Então, o programa que a gente apresenta é um programa que luta pela vida, né, e luta principalmente pela vida daqueles que são os mais afetados e vulneráveis frente à crise do sistema, que são as mulheres, a população negra, é a população tradicional, os quilombolas e a população indígena. Então, nesse sentido, eu advogo a manutenção desse programa exposto na tese. Obrigada. Muito obrigado.
Pela supressão da tese 15, quem vem fazer? Defesa? 2 minutos. Bom, nós fizemos no nosso coletivo, né, de 34 aqui delegados representados, a leitura, né, de que a tese, ela na sua essência, ela está desconsiderando toda a luta, né, do nosso sindicato, quando traz, né, na escrita, essas questões, né, que aponta, como falei, tanto na conclusão como nas propostas, apontando acordos com os setores patronais e falando, né, de engavetamento de algumas lutas. Então, nós somos um sindicato que tem história e que temos feito a defesa da classe trabalhadora e temos dialogado com o governo, né, e com os governos e temos conseguido resultados a partir disso. Então, a questão é dessa essência, né, que a tese apresenta. Muito obrigado, pessoal. Feitas as defesas, a gente vai entrar em regime de votação, tá? A proposta 1, a gente vai manter, né? Proposta 1, a manutenção da tese, né, a aprovação dela. E a proposta 2 é a supressão total da tese. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, em regime de votação, proposta 1, os favoráveis pela manutenção da tese, por favor, levantar o crachá. Freitas, olha comigo. Pode baixar. Proposta 2, pela supressão total da tese, levantar o crachá. Vai ter que contar. Não. É porque ali foi em peso ali. Tá visível. Baixar. Abstenções. A mesa tem acordo? Porque o A2 ganhou. A supressão. Foi supressão. Então, Pessoal, pela mesa aqui, supressão, tá? Do texto, da tese 15. Então, aprovada a supressão da tese 15. Não, é supressão, pessoal. Foi aprovada aqui a supressão da tese 15. É a supressão. Não, contar, pessoal, a mesa... Pô, a gente está vendo aqui por contraste. Vocês têm que confiar pelo menos na mesa, né? Está dirigindo... Pelo amor de Deus, chegou até aqui e não confiar. Tá, vamos lá. Vocês querem que contem? Vamos lá. Proposta 1. Pela manutenção da tese 15. A Milena vai contar. Por favor, levante os crachás. Regime de votação. Conta para mim aí. quando eu contar, abaixa a mão. O resto a gente perder. A vergonha. Você diz assim, não, como eu estava dizendo, foi a um que ganhou. 46 embaixo, em cima. 1, 12, 11, 12. Vamos lá. Pessoal, levanta aí em cima. Em cima, levanta aí. 1, 2 aqui desse lado. 3, 4, pode baixar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode baixar os crachás. Proposta 2. Pela supressão total da tese, por favor, levantar o crachá.
Salvador, meu Freitas. Por 60, né? Pedi para contar, não confiar na mesa. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Milena, muito obrigado, querida. Abstenções? Já contei. Beleza, obrigado, pessoal. Ó, pela manutenção da tese, 60 votos. Pela supressão total da tese, 92 votos. Não confiaram na mesa? Perde tempo. Vamos lá, pessoal. Tese 16, página 99. Combater os ataques da burguesia e do conjunto da extrema-direita. Expressar nas ruas a independência diante dos governos e pela constituição de uma frente única anti-imperialista. Destaques: Luciana, IFSU e Davi Lobão, CITA-FPB. Luciana, 1 minuto. Pessoal, nessa tese também, ali a ideia geral, né, nós temos acordo, porém na conclusão da tese, nas propostas, quando fala que os sindicatos precisam recuperar uma postura combativa e classista, e segue, né, e também nas propostas, ao falar que defende a independência, precisa defender a independência política dos trabalhadores. Nossa luta deve se dar nas greves, nas mobilizações, temos acordo com tudo isso, mas ela, de modo resumido, essa tese aponta uma necessidade de neutralidade nas eleições. E nós não podemos, né, ficar neutros, né, numa eleição que tem aí o fascismo nos assombrando, né? Nós temos que ter clareza e nós temos que ter, justamente nos definir e apontar aquele governo que trabalhará melhor com a classe trabalhadora e que dialogará melhor conosco. Então, não podemos considerar que uma tese que traga neutralidade possa... Muito obrigado, Lobão. 1 minuto. Oi, querido. Boa noite a todos e todas. A proposta é a mesma, a supressão da tese. Só aprofundando algo mais, é o seguinte. A tese, ela vai de encontro a tudo aquilo que nós vemos fazendo na história do nosso sindicato, né? E a tese, apesar de dizer que vai combater a ultradireita, a não ser que eles achem que a ultradireita seja Lula. Porque não tem uma palavra de combate ao bolsonarismo. Aliás, de uma página só. Fala que o Bolsonaro foi pior do que Lula. Mas na hora de combater o governo do PT, combater aquilo que está aqui próximo da nossa realidade. Então, acho que ela não combina com a conjuntura, chega até a ser irresponsável do ponto de vista da luta concreta que nós fazemos hoje contra a ultradireita nesse país, né? Ameaça do neofascismo, ameaça de um golpe, de uma mudança de regime. Então, acho que a tese tem que ser suprimida na sua totalidade. Muito obrigado, Davi. Apresentados os destaques, vamos para as defesas. Deixa eu ver de quem é a tese. Defesa pela manutenção, tá, da tese. Ela é assinada por Alessandro Emílio, Cristiane Toledo, Janduí, Jurandir, Ruama e Sidney. 2 minutos. Defesa de manutenção. Só um minutinho, só um minutinho. Só restabelecer o tempo. Pronto. 2 minutos. Boa. Bom, se fossem
destaques sobre alguns pontos da tese, a gente até nem falaria nada, talvez a gente pudesse entrar num acordo, mas o que a gente está percebendo é um movimento de qualquer palavra um pouquinho mais revolucionário, combativo, tira a tese, porque não pode de jeito nenhum falar nada que vai de jeito nenhum. Ai, meu Deus! Medo! A gente não pode falar nada de errado, nada de combativo, nada de revolucionário. Então, assim, vocês querem fazer destaque? Faça destaque de uma frase, de um parágrafo. Da tese inteira, tá virando censura. Desculpa, mas tá ridículo. Obrigado, Luciana. Só para completar, ouvir de certas pessoas, o questionamento de certas pessoas do antifascismo da gente, quando a gente sempre esteve na primeira fila, com pandemia, sem pandemia, em todo momento, pagando na nossa pele o governo Bolsonaro e toda a bosta que chegou com o fascismo no Brasil, isso é lamentável. Isso é lamentável. A gente luta contra o fascismo, a gente luta pela classe trabalhadora e a gente a gente acha que para conseguir lutar melhor essa luta, a gente precisa de independência. A gente já falou isso antes. A gente não é um partido. A gente não tem que tirar uma posição das eleições. A gente tem que decidir o que o nosso sindicato vai fazer. Ok, gente? E se tirar todas essas teses, a gente não fundamenta greve nenhuma. Vocês querem indicativo de greve, mas não querem reclamar de nada, então não vai ter base nenhuma para greve nenhuma. Muito obrigado. Pela supressão total da tese. Pode vir. Lobão? Luciana? Vamos dividir o tempo, 1 minuto eu falo, tá? 2 minutos, por favor. Companheiros, a gente tem que saber qual é o conceito... Só 1 minuto, Lobão. Deixa eu só restabelecer o tempo aqui. 2 minutos. Qual é o conceito da luta revolucionária que está se fazendo? Onde é que estão aqueles que realmente querem lutar para a construção de um mundo melhor? A tese, ela erra totalmente por desreconhecer a realidade concreta das nossas vidas, da ameaça de um golpe, de um fascismo, que pode levar a gente ao fim de todo o serviço público. A tese erra porque desreconhece o avanço que Trump e a ultradireita estão fazendo no mundo, derrotando a esquerda em toda a América Latina. A tese erra porque não dialoga com essa realidade. A realidade que nós estamos vivendo hoje é a necessidade imperiosa de calar a direita e calar ela só com a frente que nós estamos construindo hoje. Dentro dessa frente, a frente de esquerda. Mas nós não podemos abrir mão da luta contra a ultradireita. A tese não reconhece o trabalho desse sindicato, das diversas lutas que nós travamos e que continuamos travando no dia a dia. Isso não significa estar em acordo total com o governo. Muito pelo contrário, olha os avanços que nós tivemos e as conquistas até do ano passado. Pessoal, tem que ter respeito aqui no debate. Não pode, entender, ter qualquer tipo de uso teatral aqui, desfazendo da fala de companheira que está defendendo uma posição que é da sua seção sindical. Seção sindical que é combativa, que a gente sempre teve em todas as greves desde o início. Fazer discurso aqui que está na linha de frente, cadê? Cadê a greve? Cadê o pessoal aqui no dia a dia do comando de greve? Não aceitamos esse desrespeito que uma companheira estava fazendo uma defesa e que sempre lutou, né, contra qualquer governo. A gente sempre está na linha de frente, sim. Tem que ver quem é que está. Muito obrigado. Feitas as defesas, pessoal, vamos lá para o regime de votação. Vamos manter os trabalhos. Vamos lá. Proposta 1 pela manutenção da tese, tá? E proposta 2 pela supressão. Em regime de votação, os favoráveis pela manutenção da tese, por favor, levantar os crachás. Manutenção da tese. Pode baixar. Favoráveis pela supressão total da tese, levantar o crachá. Abstenções?
Tereza, abstenção, né? Ah, tá. Pessoal, declaração de voto. Então, supressão total da tese 16. Finalizamos os destaques, tá? Do eixo 1, teses de conjuntura. Parabéns, pessoal. Tá bonito, tá bonito. Flávia, quer iniciar? A gente vai para o eixo 5, teses de organização sindical. A tese 1, página 365. A importância da organização sindical e da tarefa de reorganização da classe trabalhadora. Só teve um destaque, Manuel. Manuel, 1 minuto para o destaque. Isso, fazia a dança das cadeiras. Para entender, né, que é... Eu tinha abandonar, mas não ainda Pessoal, Manuel, está pronto? Pronto. Pessoal, os destaques, um deles a gente já votou, que é a questão do enclate. Já definimos por não colocar, então já está votada essa questão. A segunda, pessoal, com todo respeito aos companheiros, né, do MEP, dos companheiros do PCB, eu tenho um profundo respeito pela FSM, né? Acho que realmente tem uma luta importante a nível nacional, mas hoje nós não somos filiados a uma central sindical do Brasil. Nós não temos discussão acumulada para isso. Nós já temos uma filiação na CEA. Como é que a gente vai se filiar à FSM nesse momento? Eu acho que a gente não tem acúmulo de discussão, de debate internacional que nos permita tomar uma decisão desse nível. Então, o restante da tese, né, é tranquila, mas só que essas questões do enclate e da FSM não podem estar. Até fazer uma análise sobre a FSM na tese, tranquilo. Mas... Obrigada, Manuel. Estou aqui me organizando de novo. As pessoas que defenderam a tese, vou me localizar, gente. Vamos para as defesas, então, 2 minutos, por favor, marca para a gente. 2 minutos para defesa da manutenção do texto, depois os 2 minutos... Depois dos 2 minutos... Você vai defender a supressão primeiro, Manuel? Vamos lá. Primeiro de tudo, tem acordo com a supressão do texto, dessa parte do texto? Então, a gente vai passar para as defesas. É assim que a gente está fazendo. Então, vai defender primeiro a defesa, a manutenção do texto, Manuel, depois a supressão do texto, que é o seu destaque. Não era assim que a gente estava fazendo até agora? Então, vamos continuar com o mesmo destaque. Tá, pessoal, assim, ó, era uma tentativa de unificação, né, em termos de... por concordar com grande parte do que está escrito na tese, mas a partir disso eu acho que a questão é de votação de supressão ou não da tese. Porque a tese toda ela se constrói para criar o enclate e para se filiar a uma central sindical. Quase todos os parágrafos são isso. Então, o melhor seria a gente, então, suprimir a tese, a defesa é essa, supressão total da tese, considerando que nós não temos hoje uma discussão nem para se filiar ou a CTB, ou a CUT, ou a Intersindical no Brasil. Como é que a gente vai discutir a filiação do nosso sindicato numa das 3 grandes centrais internacionais, que são a FSM, vinculada principalmente aos partidos comunistas e tudo mais, tem a CSI, que é a social-democracia de base alemã, ali tudo mais, tem sede em Bruxelas, e tem a LIT, ou várias LITs, né, dos trotskistas. Nós não temos discussão nem para filiar uma central aqui. Então, eu acho que nós temos que
que mantém a nossa ação na CEA. A CEA aceita sindicatos tanto da FSM como da CSI. Está todo mundo vinculado dentro da CEA hoje. E é um espaço de articulação internacional que a gente já participa. E que a gente não precisa se vincular a este ou aquele movimento internacional. Eu acho que nós ainda não temos capacidade, nem discussão, os delegados e delegadas que estão aqui, a respeito do que é se filiar à FSM. Com relação ao ENCLAT, nós votamos isso há pouquinho tempo atrás. Então, a gente não tem que votar de novo. Então, pessoal, é só isso. Nós podemos acumular nesse processo, a tese ajuda nisso. Mas eu acho que, considerando que não teve acordo, eu voto, então, em caminho à supressão da tese. Obrigada, Manuel. Deixa eu achar aqui. João. Camaradas, mantivemos a nossa tese para justamente propor esse debate com vocês aqui e a gente avançar justamente em algumas coisas. Uma pena ter um destaque ter sido apresentado e ter sido feito defesa de outro destaque. Mas, enfim, a questão é a seguinte, nós temos, e aí o debate sobre a filiação a nível nacional ele é muito mais complexo do que a nível internacional. A nível internacional, nós temos as duas organizações que o Manuel citou, a CSI, que é vinculada à social-democracia alemã, né? E a FSM, que tem tradição com os sindicatos da União Soviética, com os sindicatos de Cuba, com os sindicatos do Vietnã, né? A central internacional que tem reunido os sindicatos mais combativos no mundo na atualidade, né? E esse debate que a gente está querendo propor é justamente para a gente poder, inclusive, qualificar a nossa articulação com outras entidades desse campo, porque a gente sabe, por exemplo, a atuação da IE, que é a Internacional da Educação, que é um braço de educação da CSI, no combate à CEA, que é a Confederação de Educadores que nós somos filiados hoje. Então, a CSI tem feito um trabalho de ataque às entidades de classe, às entidades classistas, né, seja da educação, seja de outras categorias, a nível internacional, e a nossa adesão à FSM vai justamente no sentido de defender a nossa articulação com os sindicatos mais combativos a nível internacional. Companheiros e companheiras, eu convido a leitura da página 380, onde constam os princípios básicos da Federação Sindical Mundial. Todos esses princípios estão totalmente de acordo com o que o nosso sindicato já preconiza no seu cotidiano, tanto nacional quanto internacionalmente. Então não há nenhuma contrariedade ao que já é acumulado historicamente pela nossa atuação sindical. Convido para que faça... Obrigada, Gabriel. Bom, feitas as defesas, vamos partir para o regime de votação. Nós temos o encaminhamento de supressão total da tese, então, como estávamos fazendo até agora, vota primeiro quem defende a manutenção da tese e, em seguida, quem defende a supressão da tese, ok? Então, em regime de votação, aqueles que estão de acordo com a manutenção da tese, levantem os seus crachás. Olha aí, acho que vai dar vantagem, tranquilo. Pessoal em cima. Ok. Abaixem os crachás, por favor. Ainda tem gente com crachá levantado. Abaixa o crachá todo mundo. Agora, aqueles que são favoráveis à supressão total da tese, por favor, levantem os seus crachás. Supressão total da tese. Gostaria que o pessoal na plateia mesmo também olhasse para a gente poder garantir a visão da mesa de que, por contraste, vence a segunda proposta, supressão total da tese. Obrigada. Desculpem, abstenções? Declaração de voto. Por favor, marca um minuto, por gentileza, para a declaração de voto. Só um momentinho, companheiro, para dar tempo deles colocarem o tempo ali. Boa tarde, companheirada. Só queria destacar o tanto que é delicado e complicado esse encaminhamento de supressão total da tese. A gente estava fazendo votação de destaque das teses.
Então, a gente entra numa lógica, e aí sim eu vou concordar com aquele momento anterior, que a gente simplesmente silenciar não cria ponte, diálogo e mediação da forma como a gente estava vindo construindo em alguns momentos muito importantes e que eu considero válidos, um esforço válido, inclusive vindo do grupo dos companheiros do Sul. Então, assim, é complicado começar a encaminhar dessa forma. Nessa lógica, a gente dificulta construir síntese. É só isso. Obrigada, companheiro, pela sua declaração de voto. E aí, só para trazer uma informação, a mesa está encaminhando a supressão total, porque a supressão total precede as modificações na tese. Então, a pessoa faz o destaque, ela tem o direito de apresentar o destaque da forma como ela quiser. Quando esse destaque é de supressão total, daí esse destaque ele precede. Então, por isso que a mesa está encaminhando dessa forma, companheiro. Próximo... obrigado. Próximo destaque é a tese 2, análise crítica do rateio solidário no Sinasef, página 383. Primeiro destaque... Questão de ordem mesmo. É isso. Vai lá, 1 minuto. A mesa está pedindo questão de ordem aqui, gente. Então, vamos garantir a fala do companheiro. Peraí, só... Vai. Eu sou sensível a esse debate, acho relevante ter esse debate. Agora, é um debate para o Congresso Estatuinte. A gente tem a previsão do rateio solidário no Estatuto e o nosso Congresso não consta do edital de convocação esse tema. Então, assim, eu acho que os companheiros fizeram uma defesa muito boa. Eu acho que a gente tem que fazer esse debate, mas aí eu acho que é inadequado esse fórum nesse momento, por não ser um Congresso Estatuinte. Obrigada, companheiro, pela questão de ordem. E aí eu vou trazer uma informação, porque eu acho que você não estava aqui ainda quando essa tese foi apresentada. Eles não estão fazendo uma proposta de alteração no Estatuto, eles estão fazendo uma proposta de estruturar uma comissão para começar a se discutir o rateio. Tá? Então, por isso que... Então, não é uma proposta de alteração estatutária, é de construção de uma discussão para o próximo Estatuinte. Certo? E aí, então, a gente vai manter os destaques, porque os destaques que foram feitos de acordo... Gente, eu preciso que vocês não discutam para eu poder encaminhar. Não, tranquilo. Por favor. Tranquilo, já foi elucidado já. Beleza. Gente, assim, a gente vai precisar ter alguma compreensão com alguns companheiros que chegaram depois dos trabalhos iniciados por uma questão de força maior, questão climática ontem. Então, de vez em quando, a gente vai ter que fazer essas paradas para dar informação mesmo. Tá tudo bem. Se a gente não transformar isso numa discussão entre pessoas e deixar que a mesa encaminhe, a gente consegue fazer tudo isso com rapidez, como a gente fez agora. Então, vamos manter os destaques, porque os destaques foram feitos a partir da tese que foi apresentada. Quem escreveu o destaque foi Manuel, Erlon, Claudilena, Fernanda Rosá, Ricardo Ticha e Yuri. E aí já tem, nessa ordem que a gente tem, primeiro, Manuel, 1 minuto para o destaque. Não, pessoal, assim, a gente tem concordância com a tese como está escrita, que é criar essa comissão para análise da questão. É que na defesa chegou a se fazer menções à mudança estatutária aqui nesse Congresso. A gente defende a tese como está escrita. Outra questão, só que a gente quer esclarecer, porque nos exemplos o Ricardo citou Pelotas, a seção IFSU, Pelotas faz parte. Nos últimos, pelo menos nos últimos 3 congressos, nós pagamos a mais do que gastaríamos se não tivesse rasteio solidário. Só para deixar claro, porque a gente se organiza com antecedência e compra as coisas baratas. A gente tem pago a mais para outros companheiros e companheiras virem de outras regiões do país. Inclusive, nós queremos discutir melhorias do rateio solidário para que isso pare de acontecer. A gente estabeleça prazos,
tipo de tarifa de passagem aérea para Conclua, comprar, companheiro. essas coisas, para que alguns não vivam uma vida de mordomia no voo e outros... Erlon, por favor. Boa tarde, camaradas. São 2 destaques que eu tenho para fazer sobre essa tese. Um deles é com relação à questão de inclusão, ali de comparação, uma planilha, alguma coisa para a gente comparar, porque fica muito na ideia de se é bom ou não é bom, mas a gente precisa ter, para fazer uma discussão dessa que deve ser feita num congresso estatutário, uma planilha mostrando que para uma sessão com rateio é de um jeito, sem rateio é de outro, para que a gente possa definir isso com base em se está sendo realmente viável economicamente, ou se não pela sensação que a plenária tem. O meu outro ponto de contrariedade é um destaque de supressão que eu tenho com relação à menção que foi feita na tese sobre o Sinazefinho, colocando como se o Sinazefinho fosse um gasto. O Sinazefinho... Não, foi colocado lá que o Sinazefinho é pago, que tem sessão que não manda nenhuma criança, nenhuma mãe, e ainda assim tem que pagar. Obrigada, companheiro. Próximo destaque, Claudilena, da seção Codó. Boa noite, companheirada. Na verdade, eu venho ratificar a tese no sentido de do que o título diz, que é uma análise crítica do rateio solidário. E aí, enquanto proposição política, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer um estudo até para rever como é que é esse rateio solidário, se ele é ainda prático, se ele é eficiente, dadas as condições financeiras, principalmente as condições financeiras e organizacionais das sessões. As condições materiais. A gente está falando que a gente combate o capitalismo, mas a gente ainda não superou que a gente precisa do capital para sobreviver, inclusive nós do sindicato. Também não faz sentido a gente continuar dizendo que o rateio solidário está coerente, porque não está. E aí a gente vem apresentar encaminhamentos no sentido de proposição para melhorar a tese. Obrigada, companheira. 1 minuto para o destaque, então agradeço. Eu só não compreendi qual era o destaque que você está fazendo, porque vocês estão usando o tempo do destaque para fazer defesa da tese, mas depois vai ter defesa da tese, depois tem 2 minutos de defesa, né? Então, eu não entendi qual foi o destaque. Próxima pessoa que destacou, Fernanda Rosar, por favor. Depois você, Tisha, depois Yuri. Boa noite. Então, quanto à parte de fazer um estudo, eu acho válido. É interessante, tem que ser feito um estudo amplo, mas para apresentar, colocar uma tese no próximo congresso, apresentar. Mas, do jeito que está na tese, fala em efeitos financeiros a partir do próximo Consinasef. E aí isso já implica em alterar agora o estatuto. Então, desse jeito não dá. Quanto a fazer um estudo, ok, pode ser feito. Então, seu encaminhamento é de supressão da parte que fala para os efeitos financeiros já serem aplicados no próximo Consinasef, é isso? Obrigada. Pronto, pode ir, Tisha. Boa noite a todos e todas, né? Eu vou retificar aqui e ratificar. A questão do acordo político, gente, basta vontade política. Por quê? Quando foi discutido o rateio solidário no Congresso, ele sequer era pautado também. Então, quando você tem a vontade política de resolver, você resolve. Com relação à segunda parte das comissões, a gente já está, inclusive, avançando. A gente está conversando com as lideranças. E é muito importante que o delegado pense também que ele pode tomar uma posição política nesse momento. Com certeza, mesmo que tenha feito a discussão,
Aqui, quando se vem para o Congresso, altera-se as discussões. Então, a gente mantém os dois encaminhamentos, os dois destaques, e vamos para o debate. Obrigada, companheiro. Yuri. Boa noite. Bom, primeiro eu queria informar que o meu destaque é de alteração, tá? Não de supressão da tese. Eu queria dizer que eu concordo integralmente com as críticas que são feitas na tese, né, com a avaliação crítica que os camaradas fazem, mas a proposta, né, que sintetiza o texto, ela diz o seguinte: criar uma comissão com representatividade regional ampla e participação dos coletivos existentes para debater uma alternativa ao rateio solidário visando a alteração deste para o Consinasef 2026. Eu proponho a alteração para que o texto fique debater uma alternativa ao rateio solidário, visando debater uma alternativa ao rateio solidário para a apreciação no próximo Congresso Estatutário. É isso, assim, o rateio ele gera uma situação de insegurança para as sessões que na semana anterior ao Congresso é que vem saber o quanto vão... Obrigada, companheiro. Bom, Manuel, cadê o Manuel? Eu preciso que você venha aqui, porque eu preciso revisar o seu encaminhamento. Só um minutinho, gente, para a gente poder encaminhar. Se você quiser encaminhar o encaminhamento do Erlon, para adiantar. Qual? Sim, encaminha o do Erlon, que são dois. Eu acho que assim, ó, o Erlon é retirar a crítica ao Sinazefinho, o nosso é que fique a coisa e da forma como o Yuri constrói. Que é a mesma coisa que a Fernanda, que eu acho que outra pessoa colocou a Fernanda Frazar, eu acho. Então é alteração. Alteração. Retirar a crítica ao Retirar a crítica, a questão de crítica do Sinazefinho. Não, esse é o do Erlon, já está lá. Supressão da frase. De mudar a proposição para que seja a comissão cria uma proposta a ser analisada no próximo Congresso Estatutário. E o que é isso, inclusão de planilha aqui do Erlon? Ele propôs... Bom, gente, vamos lá. Vamos encaminhar agora. Primeiro, o primeiro encaminhamento, que foi o encaminhamento do Manuel, vai no mesmo caminho do que o Yuri colocou, né? Então, vamos ver se tem acordo, que é mudar a parte que fala sobre a proposição da comissão para... Apresenta sua questão de ordem. Não precisa, Freitas. Ah, desculpa. Obrigado. O que eu estava pedindo a ele, que ele não subir a escada. Sim. Pessoal, não tenho nada contra a comissão, não tenho nada contra acordo. O acordo pressupõe que todas as partes querem. Já teve uma pessoa que veio aqui no microfone que não quer, não é mais acordo. E esse Congresso não pode deliberar sobre a institucionalização de um acordo sobre rateio solidário. O que eu acho é que tem que criar a comissão. Eu concordo plenamente com o fim do rateio solidário, vou estar na tese, assinando a tese, só que esse Congresso deliberar sobre a mudança do rateio solidário, qualquer mudança, é só essa ponderação que eu faço. A votação aqui é da comissão. Sobre rateio solidário não tem acordo. Por isso que eu estou ponderando que seria contrária à ordem. Obrigada, William. Deixa eu fazer uma proposta de encaminhamento para as pessoas que apresentaram a tese, para ver se contempla, por favor, que é o mesmo encaminhamento que a gente tirou em relação à tese do Felipe. Vocês retiram a tese e apresentam a criação da comissão no plano de lutas, na mesa final de encaminhamento. E a gente sai daqui com essa comissão aprovada, só não vai ser através da tese, vai ser através dos encaminhamentos. Se tiver acordo, a gente fecha acordo. Se não, a gente discute os encaminhamentos. Vai. A comissão não tem divergência, ela pode ser criada. Ela não pode determinar a regra do próximo, entendeu?
Mesa, posso? Pode, meu bem, desculpa. Pessoal, não há o que se colocar em plano de lutas. Se nós levamos um tempo, se nós reunimos no encontro regional do Norte e tratamos uma tarde inteira sobre esse assunto, sobre o rateio solidário. Ele está posto no estatuto, nós sabemos que aqui não é estatutário, mas nós estamos propondo a comissão para fazer esse estudo. Qual é o problema nisso? Retirar a tese para não votar nessa comissão, eu não vou retirar. Aqui a plateia tem que dizer que não quer que a comissão seja feita. E pronto. Ainda tem tempo? Pera lá. É porque na hora de reclamar, tem ou não? Não, não tem. Porque, pessoal, é assim, ó. O que que adianta a gente... O que que é, Fran? Gente, vamos lá. O que que adianta a gente fazer... Por favor. Vamos lá. Por favor. A gente estava até agora conseguindo fluir numa boa. Vamos continuar do mesmo jeito que estava? Vamos? Eu posso concluir? Não, agora não. Tá ótimo, tá certo. Obrigada. Bom, vamos lá, gente. Olha só. Gente. Por favor, companheiros. Eu fiz uma proposta para poder tentar o acordo para a gente poder encaminhar. Se não tem acordo... Mas já está... Ok, a gente vai querer... Flávia. Bom, eu posso encaminhar, por favor? Não, pode deixar que eu encaminhe, Fritz. Pode deixar. Porque se entrar outra pessoa agora vai ser pior. Vai lá, por favor, companheiro, esclarecimento. A tese vai ser, a tese fica criar uma comissão para revisar o rateio alterado. Oi, gente, boa noite, né? O meu esclarecimento é o seguinte, esse rateio solidário, a palavra solidária significa alguma coisa? Porque, assim, se está havendo alguma questão financeira, a gente resolve. A direção tem que resolver em alguma sessão. Porque eu, por exemplo, não trouxe meu filho porque a passagem estava cara. Minha sessão falou, não dá para comprar, está cara. Então, assim, solidariedade, eu não estou entendendo. É só isso que eu queria entender. Essa discussão toda é para suprimir a solidariedade? Ah, obrigada. Vamos lá, companheira. Gente, por favor... Vocês estão cansados, estamos todos cansados, então vamos resolver. Bom, Márcia, vamos encaminhar os destaques. O primeiro destaque foi o destaque do Manuel, que fala sobre a mudança na proposição da comissão para que essa comissão apresente uma proposta para ser discutida no próximo Congresso Estatuinte. Tisha e Márcia, tem acordo com esse encaminhamento de mudança da proposição? Manuel, não estou te ouvindo. Yuri também. Isso, a proposta do Manuel e do Yuri. Desculpa, Yuri, cadê você? Não tô... Desculpa, querido. A proposta do Manuel e a proposta do Yuri de que seja mudada a proposição da comissão e que conste no texto que ela vai apresentar uma proposta alternativa para o rateio solidário para ser discutida no próximo Estatuinte. Se houver acordo nesse encaminhamento, essa alteração na tese já está aprovada. Tem acordo? Não? Entendeu, Márcia? Isso. Ok? Ótimo. Muito obrigada, queridos e queridas. Muito bem. Então, temos acordo nesse primeiro encaminhamento.
Temos o segundo encaminhamento que foi feito pelo Erlon sobre retirar a crítica ao Sinazefinho que está contida na frase ao seguir o que... Vamos, gente. Ao seguir o que se está estabelecido, são obrigadas a contribuir igualmente para as despesas, inclusive com rateio de participantes no Sinazefinho. Pergunto aos autores da tese, tem acordo com esse encaminhamento de supressão dessa frase? Calma. Gente, por favor, vamos respeitar a companheira. Eu só estou perguntando se tem acordo ou não. Se não tiver, a gente passa para a defesa. Não tem problema, não. Para reescrever. Mas vamos lá. A proposta que foi feita... Vamos, gente. A proposta que foi feita é de supressão dessa frase. Então, a pergunta é se tem acordo na supressão da frase ou não, seguindo o encaminhamento que foi feito pelo companheiro. Eu não posso alterar aquilo que foi encaminhado pelo companheiro. Se tem acordo, ok. Se não tem acordo, a gente defende e vota. Tem acordo? Lendo a frase novamente. Ao seguir o que está estabelecido, são obrigadas... Fechou o acordo? Ótimo, eu amo vocês. Então, segundo encaminhamento... Olha só, gente, que delícia, até se abraça. Segundo encaminhamento aprovado, supressão... Eu vou falar. Tá. Então, segundo o acordo que foi construído aqui, supressão da frase, ao seguir o que está estabelecido, são obrigadas a contribuir igualmente para as despesas, inclusive com rateio de participantes no Sinazefinho, quando a sessão não necessita desse atendimento. Então, essa frase foi suprimida pelo acordo. Ok? Os destaques da Claudilena dizem respeito a relatórios anuais, critério de proporcionalidade, taxa de contribuição progressiva, fundo de reserva solidário, capacitação e formação permanente, GT permanente e revisão estatutária. Companheira, cadê a Claudilena? Cadê a Claudilena? Sim. Companheira, ela não está aqui? Ok, então, só para poder deixar informado, essas propostas, se disserem respeito ao rateio solidário, são propostas de alteração estatutária, a gente não pode votar aqui. Se são propostas para o funcionamento da comissão, elas precisam ser encaminhadas depois para a comissão. Então, esse encaminhamento não diz respeito diretamente à tese, então esse a gente não encaminha, a companheira não está aqui, depois a gente vai passar essa informação para ela, e aí ela verifica se constrói uma tese sobre isso para o próximo estatuinte, ou se passa essas sugestões para a comissão. Ok? Obrigada. Destaque da Fernanda Rosar, supressão da parte que fala sobre os efeitos financeiros já valerem para o próximo com Sinasef. Já foi retirado? Ok, então já está vencido, muito obrigada. Terminamos, então, os destaques dessa tese. Muito obrigada, gente. O que você quer falar? A Lucrécia. Tá, Lucrécia. Lucrécia, quer vir dar os avisos dos ônibus. Gente, nós sempre temos questões em relação ao horário nas atividades do Sinasef. A gente está vindo bem, né? Mas é claro que sempre tem alguns acontecimentos. Uma dessas questões é em relação ao Sinazefinho, que a gente não tem condições de estender. Plenário. Por favor, gente. Plenário, respeito à mesa, por favor. Estavam pedindo respeito aí. Vamos respeitar? Vamos. Por favor.
O Sinazefinho se encerra às 8 horas, então, por decisão que a gente já tem de plena em outras atividades, se não tem condição de estender o Sinazefinho, a gente precisa encerrar as atividades às 8 horas e aquilo que não for discutido hoje fica automaticamente encaminhado para amanhã. Posso falar? Pode falar, Lucrécia. Pessoal, atenção aqui. Boa noite. O informe é o seguinte. Os ônibus, eles estão atrasando um pouco por causa do jogo, mas está marcado o primeiro ônibus a sair daqui às 8 horas, às 20 horas, né? E ele vai sair de 10 em 10 minutos. Ele estando ou não cheio. Agora, amanhã também vai ter um rigor no horário, porque a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente está tratando, né? Que é o dinheiro da gente. Então, os ônibus sairão a partir de amanhã, de 7 horas até às 8, de 10 em 10 minutos, tá? E estejam cheios ou não, eles sairão. Obrigada. E o de hoje começa 8 horas ali, o embarque. Obrigada, Lucrécia. Só um minuto. Não é para fazer furdunço, gente. É para todo mundo aguardar os ônibus. Todo mundo vai embarcar. Se não quiser fazer fila, não façam tumulto, pelo menos. Obrigada, Lucrécia. Gente, a tese número 3 fala sobre estabilidade como cláusula pétrea sindical. É uma tese que apresenta uma proposta de alteração estatutária e, como a gente já discutiu aqui em relação a outras teses, não vai ser discutido nesse Congresso, então, automaticamente, essa tese fica suprimida. Então, amanhã, a gente começa a discutir a partir da tese 4, garantir os acordos e avançar na luta. O Freitas tem recado para poder dar, então, por favor, Freitas. Pessoal, rapidinho. Primeiro é um recado do companheiro Guilherme, do Sindedutec. O Sindedutec... Gente, por favor, a gente gostaria de garantir o respeito à fala do companheiro, que é um dos coordenadores gerais do sindicato. A gente está encerrando as atividades de hoje, ainda não deu 8 horas, então a gente tem tempo de encerrar as atividades com tranquilidade e ainda pegar os ônibus na hora certa. Então, por favor, eu peço a gentileza de garantir a fala do companheiro. Desculpa, Freitas. Pronto, pessoal, então, olha, o companheiro Guilherme, ele vem representando o Sindedutec. O Sindedutec é o único sindicato que estava na base da Proifes e vencemos a eleição lá e agora eles estão discutindo a filiação, aliás, inicialmente a saída e também a aproximação com o Sinazef para uma posterior filiação. Então, ele teve um problema de voo, mas daqui a pouco vai estar chegando e estará nos próximos dias com a gente. E o outro recado é que um convite aí aos companheiros Jutais na Luta, Travessia, CTB, Independentes, para uma reunião daqui a pouco lá na piscina do hotel. E a cerveja não vai ser eu que vou pagar, não, é Milena. Muito obrigada. Agora sim, encerramos as atividades do primeiro dia do 37º com Sinazef. Muito obrigados aos resistentes que ficaram até aqui. Amanhã nossas atividades começam às 8 horas. Boa noite a todos. E agora a gente pode partir para a cerveja? Por favor! Que eu não aguento mais. Oi? Pessoal, só lembrando, amanhã a gente vai começar no horário, tá? Às 8 horas. Então não exagere aí não na bebida. Vamos lá. Pessoal que comprou as camisas do TNL da chapa, comigo. Parabéns. Eu sei, eu vi pra você.
Gente, olha só uma coisa que eu reparei agora. A gente é um sindicato de educação e estamos saindo deixando um monte de papel no chão, um monte de coisa. E eu sei que algumas coisas não foi responsabilidade nossa, porque eram os papeizinhos que estavam grudados nas cadeiras. Mas vamos aproveitar e vamos catar para não deixar sujeira, não fazer feio. Vamos? Obrigada.